Nos picos nevados do leste da Turquia, uma equipe ousada embarcou em uma missão para descobrir a Arca de Noé do Grande Dilúvio, armados com tecnologia de ponta e determinação inabalável. Eles conseguiram. Eles encontraram a extraordinária estrutura feita pelo homem que remonta a 4.800 anos, mas será que os cientistas aceitarão esta evidência? Uma antiga relíquia de madeira pode autenticar contos bíblicos? Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto descobrimos a descoberta da Arca de Noé. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. A descoberta da Arca de Noé permanece no Monte Ararat. Foi um dia emocionante, mas gelado, no leste da Turquia. Enquanto a dedicada equipa de exploradores se preparava para a sua expedição nas montanhas, este grupo apaixonado de entusiastas da Arca vinha vasculhando as encostas geladas do Monte Ararat há anos, determinado a encontrar evidências do lendário navio de Noé na Bíblia. A tripulação era liderada pelo Dr. Fatih Ahmed Yüksel, um arqueólogo obcecado em descobrir a Arca de Noé desde criança. Ouvindo histórias sobre o famoso navio bíblico, Yüksel reuniu uma equipe qualificada de pesquisadores, estudantes de arqueologia, alpinistas experientes, fotógrafos e especialistas técnicos. Ele os equipou com câmeras avançadas, equipamentos de mapeamento e radares de penetração no solo especialmente projetados. Só sei que se examinarmos meticulosamente cada centímetro do terreno, descobriremos algo incrível, disse Yüksel com entusiasmo ao seu grupo enquanto planejavam a busca. Ele estava convencido de que se a Arca de Noé existisse, ela deveria ser preservada em algum lugar dos picos gelados e varridos pelo vento. A resiliente equipe passou dias caminhando pelas encostas cobertas de neve, enfrentando o ar rarefeito, os ventos fortes e as noites geladas acampando enquanto procuravam por pistas. Eles finalmente chegaram ao local de Durupinar, na cordilheira Tendurek. A tradição local afirmava que este era o local de descanso final do navio bíblico, preso nas montanhas Ararat após o fim do Grande Dilúvio. Enquanto a equipe examinava cuidadosamente o terreno montanhoso, o pesquisador Andrew Jones notou algo saindo da neve. Ele chamou Yüksel e perguntou se ele via aquela forma ali, notando sua aparência simétrica com linhas retas claras. Eles correram para o local com grande expectativa. Grandes feixes escuros dispostos em linhas retas e em ângulos retos projetavam-se dos profundos montes de neve, regulares demais para serem uma formação natural. Eles se perguntaram: seria isso que eles estavam pensando? Yüksel e Jones rapidamente implantaram seus scanners de radar de penetração no solo, enquanto o resto da equipe observava ansiosamente por cima dos ombros. À medida que os mapas de radar foram gerados, revelaram uma enorme massa estruturada enterrada sob neve e detritos vulcânicos. Yüksel olhou para a cachoeira de floresta congelada em seu scanner. Com a mente acelerada, Jones exclamou que tinha o tamanho perfeito descrito no livro do Gênesis, com compartimentos internos separados e tudo mais. A construção é em madeira processada e metal. A equipe aplaudiu de alegria, cumprimentou e comemorou enquanto suas câmeras tiravam fotos incríveis umas das outras. Após anos de determinação e esforço, teriam descoberto os restos da lendária Arca de Noé? Yüksel e Jones foram rápidos em espalhar a notícia, contactando museus turcos locais e meios de comunicação britânicos para revelar a sua notável descoberta. Yüksel disse com entusiasmo os repórteres que a formação simplesmente não era natural, que se encaixava perfeitamente em uma enorme e antiga embarcação marítima de madeira compartimentada, poderia muito bem ser a Arca de Noé. Enquanto isso, a equipe extraiu cuidadosamente fragmentos de vigas e componentes metálicos da neve para enviá-los para análise em laboratório. A datação por radiocarbono dos materiais produziu resultados surpreendentes. As relíquias de madeira e metal tinham aproximadamente 4.800 anos. Isto significava que os restos da arca gigante que tinham descoberto no topo do Monte Ararat poderiam ter sido construídos e usados pelo próprio Noé, exatamente na cronologia comumente aceita do Grande Dilúvio.
Entre 5.000 e 3.000 a.C., Yüksel disse à sua entusiasmada equipe que isso se alinhava perfeitamente com a cronologia bíblica e que as peças constituíam a primeira evidência física real de que o navio de Noé e o dilúvio realmente existiram. Exatamente como as escrituras descrevem, as notícias eletrizantes rapidamente se espalharam pelo mundo, ganhando manchetes internacionais e provocando intenso debate. Embora muitas organizações cristãs celebrassem a descoberta como prova de que a história bíblica era real, os cientistas céticos tinham dúvidas. O famoso biólogo evolucionista Dr. William Danvers, em uma acalorada entrevista na televisão, argumentou que simplesmente encontrar madeira velha em uma montanha não é prova definitiva de nada. Embora os resultados fossem promissores, o mundo esperava por provas mais concretas da equipa de Yüksel para validar uma afirmação tão extraordinária. Ainda assim, o Dr. Yüksel e o pesquisador Jones ficaram maravilhados por poder desvendar pelo menos parte do mistério secular que envolve a existência da Arca de Noé. Um estudo mais aprofundado dos surpreendentes artefactos orgânicos retirados das profundezas geladas do Monte Ararat pode de facto reforçar a hipótese de que estes restos se originam do lendário barco salva-vidas bíblico. Por enquanto, os incansáveis exploradores mantiveram a localização precisa da sua preciosa descoberta completamente confidencial. Mas eles continuaram a realizar análises adicionais de alta tecnologia, preparando-se para chocar o mundo com mais revelações que poderiam reescrever para sempre a história bíblica aceita. Um anúncio surpreendente de uma possível descoberta da Arca de Noé no Monte Ararat acende um acalorado debate entre os crentes religiosos e a comunidade científica, deixando o mundo à espera de uma prova definitiva para resolver os argumentos e remodelar a história. Continue assistindo. Descoberto um debate acalorado sobre a legitimidade da Arca de Noé, assim que o Dr. Yüksel e Andrew Jones anunciaram publicamente a sua alegada descoberta dos restos da Arca de Noé no Monte Ararat. Esta tornou-se a principal notícia nos meios de comunicação de todo o mundo. Embora muitos na comunidade religiosa celebrassem isso como uma evidência tangível de que os principais eventos do Antigo Testamento realmente ocorreram, a comunidade científica abordou a afirmação com grande ceticismo. Um debate acalorado eclodiu rapidamente entre estudiosos da Bíblia, arqueólogos, geólogos, historiadores e cientistas evolucionistas sobre a legitimidade das descobertas e o que elas significariam para a história estabelecida se fossem provadas precisas. Especialistas bíblicos entusiasmados, como o Dr. Raymond Jones, da Yale Divinity School, expressaram reações chocadas. Esta poderia ser uma prova arqueológica de que histórias bíblicas importantes como o dilúvio e Noé realmente aconteceram, declarou Jones apaixonadamente num painel especial da CNN. Se as relíquias de madeira forem datadas com carbono na linha do tempo indicada em Gênesis, isso valida poderosamente a exatidão histórica da Bíblia. Muitas igrejas cristãs usaram a tentadora possibilidade da descoberta da arca nos seus sermões e ensinamentos. O pastor Frank, de uma congregação de uma pequena cidade de Oklahoma, pregou: "O fato de podermos agora ver e tocar fragmentos da aliança real de Deus com Noé justifica a nossa fé inabalável nas sagradas escrituras." Grupos como a God Evidence Archaeology angariaram dinheiro para enviar mais equipas de exploração cristãs para vasculhar o Monte Ararat à luz da revelação explosiva. Por outro lado, os geólogos céticos apontaram para evidências há muito estabelecidas no registro geológico da Terra. O professor Martin Stokes, chefe do Departamento de Arqueologia da UC Berkeley, afirmou categoricamente na MSNBC que a paisagem do planeta simplesmente não mostra nenhuma evidência de uma inundação cataclísmica global há alguns milhares de anos. Mesmo que tenham encontrado uma antiga estrutura de navio que não altera a cronologia aceita da civilização humana construída a partir de séculos de pesquisa, alguns cientistas até acusaram os exploradores de inventarem ou encenarem toda a descoberta para ganhar publicidade e dinheiro, em vez de basearem as suas conclusões em análises científicas cuidadosas.
Este cepticismo foi repetido pelos clérigos islâmicos na Turquia, que acreditavam que a Arca de Noé caiu noutro lugar. Um exasperado imã turco disse aos repórteres que é um absurdo religioso continuar a vasculhar o Monte Ararat e ignorar o local sagrado onde a Arca de Nur pousou, conforme orientado pelo profeta. Ele disse que essas supostas descobertas não conseguem convencer seus fiéis de que conhecem a verdadeira localização do santuário. Os principais cientistas evolucionistas também contribuíram. A famosa paleoantropóloga doutora Melanie Chung tuitou que uma estrutura anômala de madeira na montanha não invalida a ciência evolutiva ou nossos registros de migração construídos a partir de milênios de fósseis e DNA. As discussões acaloradas se tornaram virais nas principais plataformas sociais. Ambos os lados trocaram provas e contrapontos, muitas vezes conversando entre si em vez de iniciarem um diálogo construtivo, mesmo usando a tecnologia mais recente. Como eles podem datar com segurança essa madeira antiga? Professores de geologia questionados, os defensores da Bíblia responderam que simplesmente temiam que isso refutasse a teoria da evolução. Os cientistas apelaram a uma revisão independente da metodologia, enquanto os crentes exigiram o fim da supressão da verdade que a nossa fé manteve durante séculos. Depois de todas as discussões, o doutor Yüksel finalmente concordou em trazer vários avaliadores neutros respeitados ao local secreto para inspecionar os restos da arca em primeira mão e fornecer suas avaliações. O mundo que esperava prendeu a respiração diante dos resultados decisivos. Será que Yüksel realmente conseguiu o impossível e encontrou o esquivo navio de Noé congelado no topo da infame montanha da Turquia? Ou foi um estratagema elaborado prestes a ser exposto? No meio estava a historiadora figurativa, doutora Alice Enge. Dividida entre crenças pessoais conflitantes, ele manteve um diário enquanto aguardava o veredicto final de que sua fé lhe dizia que a Bíblia é verdadeira, mas sua carreira se baseia no estabelecimento de cronogramas verificados de povos antigos. Porém, como mulher de Deus, ela disse que orou para ver suas maravilhas reveladas em seu tempo, tal como o Dr. Enge. As pessoas de ambos os lados não tinham a certeza se deviam esperar que a controversa descoberta fosse comprovada ou desacreditada. À medida que o debate acirrado continuava, os restos da Arca de Yüksel continuaram a ser analisados em laboratórios confidenciais à medida que o mundo se apegava a cada detalhe emergente. Alguns queixaram-se de que nenhuma prova seria suficiente para persuadir a oposição. Outros argumentaram que algo desta magnitude exigia ampla consideração antes de concluir, mas a grande maioria assistiu ao desenrolar das notícias sem precedentes com curiosidade aberta, em vez de julgamento fixo. Poderiam estes desconcertantes artefactos orgânicos realmente remodelar a doutrina religiosa, a teoria científica e a cronologia aceite das origens humanas? Ou será que a controversa descoberta desapareceria numa decepcionante obscuridade, tal como as muitas expedições fracassadas que a precederam? Até que chegasse a confirmação final, o debate persistiu, quando a datação por radiocarbono revela que a enorme estrutura de madeira no Monte Ararat se origina precisamente em torno da linha do tempo da Arca de Noé na tradição bíblica, gera ondas de choque e desencadeia discussões entre grupos religiosos agora convencidos da precisão histórica versus cientistas céticos que se apegam a velhas teorias. Vamos ver como eles ficaram convencidos. As implicações da datação por radiocarbono e a linha do tempo do dilúvio, quando o Dr. Yüksel e Andrew Jones revelaram a surpreendente descoberta da enorme estrutura de madeira surpreendentemente semelhante às descrições bíblicas da Arca de Noé, o mundo inteiro ficou cativado. Se for comprovada como autêntica, tal descoberta poderá reescrever a história e o cânone. Mas para a aceitação religiosa e científica, os restos mortais exigiam uma verificação rigorosa, para além de qualquer dúvida razoável.
O primeiro teste de validação crucial ocorreu quando Yüksel transportou fragmentos cuidadosamente extraídos de antigas vigas de madeira e outros materiais orgânicos para laboratórios certificados de datação por radiocarbono, sob estritos acordos de confidencialidade. Esta análise determinaria a idade dos componentes, medindo os níveis de isótopos residuais de carbono 14, com resultados de maior precisão do que era possível anteriormente. Após tensas semanas de espera, os resultados laboratoriais causaram choque em todo o mundo, com base nas assinaturas de decomposição do carbono nas amostras orgânicas. A madeira e outros materiais datam de aproximadamente 4.800 anos. De acordo com essas análises, as gigantescas matas erodidas se originaram por volta do ano 2800 a.C., mais ou menos várias gerações para as margens de erro. Yüksel revelou reverentemente durante uma entrevista explosiva na televisão que essas vigas são anteriores, até mesmo às estruturas mais antigas conhecidas, e que a cronologia das inundações indicada nas escrituras foi entre 5.000 e 3.000 a.C. Essa sobreposição é demasiado convincente para ser descartada. Por outras palavras, os restos datados por carbono encontrados no topo do Monte Ararat poderiam ter sido construídos e selados pelo próprio Noé. Em torno dos intervalos de datas tradicionais associados ao cataclismo do Grande Dilúvio, os estudiosos da Bíblia ficaram surpresos com as implicações. William Jennings, um notável professor do Antigo Testamento, afirmou que se as medições laboratoriais de carbono forem precisas, então esses restos orgânicos situam definitivamente as origens da estrutura bem durante a janela estreita, que, de acordo com Gênesis, ocorreu um desastre mundial. A coincidência é surpreendente. Tal como o Dr. Jennings, os teólogos apressaram-se a reexaminar as passagens do Gênesis, que descreviam as dimensões e os materiais do recipiente de Noé, à medida que os resultados laboratoriais ganhavam aceitação nos círculos religiosos. Poderia esta descoberta, cientificamente validada, significar que toda a história bíblica envolvendo a Arca, incluindo o próprio Grande Dilúvio, eram registros reais em vez de metáforas? Nas igrejas de todo o mundo, os pastores reforçaram apaixonadamente às suas congregações que a ciência e a datação por carbono provam agora que os seus ensinamentos bíblicos são historicamente verdadeiros. É claro que vários cientistas céticos se opuseram à metodologia de datação e às suas conclusões. O geólogo sênior que rejeitou as descobertas iniciais sobre a estrutura do Monte Ararat argumentou que precisava de mais provas de que as amostras não estavam contaminadas. Estabelecer curvas precisas de decaimento do carbono ao longo de milênios continua a ser mais uma arte do que uma ciência. Ele exigiu a revisão de todo o processo de análise de lacunas processuais. Outros aceitaram relutantemente a precisão da datação por carbono, mas ainda assim rejeitaram as implicações. Um grupo de antropólogos escreveu na Times Magazine que encontraram madeira velha, mas isso por si só não prova definitivamente que esta estrutura seja o mítico navio de Noé descrito na Bíblia, nem confirma relatos lendários de uma inundação global. Esses especialistas mantiveram registros de longa data do desenvolvimento social gradual da Idade da Pedra. Um biólogo universitário particularmente vocal perde mesmo a sua posição por criticar repetidamente os seus colegas em revistas, escrevendo que é ridículo para a sua comunidade científica aceitar estes resultados de datação por carbono como válidos quando a sua carreira se baseia em modelos de especiação gradual. As paixões em torno das revelações impressionantes foram profundas, com carreiras e reputações em jogo. Enquanto acaloradas discussões aconteciam na academia e na mídia sobre as descobertas de radiocarbono, a equipe de Yüksel tentou manter a neutralidade. Quando acusado de motivação religiosa, o arqueólogo-chefe respondeu dizendo que não estão afirmando o que tudo isso significa, apenas que descobriram uma anomalia que requer uma investigação mais aprofundada utilizando as melhores práticas. Ainda assim, Jones admitiu calmamente às capelães que os alinhamentos das datas do laboratório com a cronologia do dilúvio certamente os surpreenderam.
O que mais importava era que a datação calibrada por carbono permitiu o que parecia impossível, ao reduzir a idade da estrutura alucinante do Monte Ararat, precisamente à era bíblica da Arca de Noé. Quer a aceitação geral dos resultados tenha sido rápida ou relutante, as análises de radiocarbono atraíram a atenção global nos círculos religiosos e acadêmicos. A busca por respostas definitivas mal havia começado. Yüksel revela que encontrou os restos da Arca de Noé no Monte Ararat, mas se recusa a revelar suas coordenadas. Um confronto feroz irrompe entre defensores bíblicos apaixonados, que gritam provas da escritura confirmada contra estudiosos duvidosos que a consideram inconclusiva, enquanto o mundo espera ansiosamente pelo local secreto. Debate sobre a localização secreta do local de descanso da Arca. Quando o Dr. Yüksel e Andrew Jones revelaram a sua surpreendente descoberta dos restos da Arca de Noé no Monte Ararat, o mundo procurou desesperadamente por mais detalhes, mas os exploradores mantiveram as coordenadas precisas de onde detectaram o enorme artefato emergindo dos detritos glaciais. Eles temiam que uma enxurrada de visitantes não qualificados pudesse danificar o local. Ainda assim, explodiram as especulações sobre se eles realmente haviam identificado o local de pouso do lendário navio Gênesis, e por extensão, confirmado o próprio épico do dilúvio. De acordo com o livro do Gênesis, depois que a chuva encharcou incessantemente a terra durante 40 dias e noites, as violentas enchentes diminuíram gradualmente, expondo os topos secos dos picos onde a enorme Arca de Noé encalhou nas montanhas de Ararat. Embora o local exato de descanso tenha permanecido oculto durante séculos, uma tradição gradualmente se estabeleceu no Monte Ararat, na Turquia, o pico mais alto de toda a cordilheira de Ararat, dentro das fronteiras do antigo reino de Urartu, quando Yüksel fez referência à detecção de uma enorme forma semelhante a uma arca no Monte Ararat, milhões de pessoas ligaram os pontos. Isto apoiou quase 2 milênios de crenças de que a montanha bíblica deve ter sido o local de descanso final do navio bíblico. O proeminente estudioso do Antigo Testamento, Padre Etheridge, expressou em seu popular podcast que a descoberta do navio de Noé preso no remoto Monte Ararat, como sempre se acreditou, enraiza poderosamente a doutrina cristã na verdade histórica demonstrável. Ao longo dos sermões de domingo em todo o mundo, os pastores reforçaram às congregações que esta notícia maravilhosa deveria fortalecer a sua fé. Os especialistas localizaram a Arca Perdida de Noé, precisamente onde seus ensinamentos a colocam. Até mesmo a Sociedade Teológica Conservadora, que certa vez revogou a filiação de Yüksel por explorar teorias da evolução, deu uma volta completa para elogiá-lo, alegando que eles haviam trazido honra a todos diante de Deus. Por outro lado, os especialistas em arqueologia e geografia bíblica foram rápidos em moderar as expectativas, apontando que Gênesis nunca identifica explicitamente o Monte Ararat. Em vez disso, o livro afirma que a arca pousou nas montanhas de Ararat, referindo-se ao vasto e antigo reino de Urartu, repleto de dezenas de picos. Eles deram palestras e enfatizaram que encontrar madeira antiga numa montanha no leste da Turquia não equivale necessariamente ao local bíblico de Noé. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!